todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Rafael Vilas Boas, da ID Cultural. Nós somos os idealizadores e realizadores do Posto 12, que é essa série de encontros, bate-papos e palestras que a gente tem realizado junto com o Instituto 12. Antes de chamar os painelistas, eu vou chamar por palavra o Marco Antônio, que é CEO do Instituto 12. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Rafa. Boa noite, todo mundo. É um prazer ter vocês aqui na nossa casa. Vou falar brevemente sobre o Instituto. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que foi criada, foi fundada para ser um polo, para acontecer exatamente o que vai acontecer aqui hoje. Ser um centro gravitacional, ser um ponto de encontro no Rio de Janeiro, para a gente discutir pontos que sejam importantes para a gente desenvolver o ambiente de negócio do Rio. Então, pessoal, Bibi, Luiz Alberto, William, podem vir para o palco, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa. Não sei se o Bebeto quer começar. Quem quer começar se apresentando? Bom, boa noite, pessoal. Estávamos ali conversando nos bastidores, então vamos começar uma apresentação. Eu vou conduzir aqui esse momento, tanto de apresentação, falar um pouquinho e mediar também algumas perguntas aqui de vocês conosco, de nós aqui. E vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, a próxima fronteira. Então, deixa eu pegar uma cola aqui dos meus companheiros painelistas comigo. Então, vou começar falando aqui apresentando a Bibi, então, de lá para cá. Gabi, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a Bibi, ela lidera a Bering Founders, um programa da Fundação Bering focado em identificar e acelerar a próxima geração de empreendedores de tecnologia no Brasil. Faz parte do time fundador da Regdor, plataforma de inteligência regulatória que ajuda fintechs e empresas de ativos digitais a navegar em ambientes complexos de políticas e regulação, onde hoje ela atua como embaixadora. No início da carreira, integrou o time inicial da Hashdex, contribuindo para o lançamento de produtos de ativos digitais e apoiando a rodada Series, tornando-se a executiva mais jovem da Falcon Capital, onde liderou as frentes de risco e compliance e investimentos alternativos. É formada em Direito pela PUC-Rio. Palmas para a Bibi, pessoal. Bom, agora, mas não muito menos importante, Luiz Alberto Nogueira, ele é cofundador e CEO da Segura. É uma plataforma de AI que faz distribuição de seguros com seguradoras. Além da Segura, também é investidor da Scout da Andreessen Horowitz no Brasil, tendo investido em empresas de AI como Jota, Runa, Úrsula e Tela. É engenheiro de produção pela PUC-Rio e fez Voice 18 na Universidade de Harvard. Palmas para o Alberto, pessoal. Bom, e eu sou o William Mendes. Eu sou sócio-gerente da Domingues e Pinho Contadores, é uma empresa de outsourcing contábil aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu gerencio um time de tecnologia lá. Nós trabalhamos com inteligência artificial, com automação, e o nosso foco é em reduzir tempo humano, liberar o tempo do ser humano, dos nossos colaboradores, para focar no que importa, para serem mais humanos e aproveitarmos o tempo da máquina para fazer o que ela faz de melhor, que é servir a nós, seres humanos. Então, eu também tenho uma empresa de prestação de serviço de software e eu trabalho muito com essa parte de educação, de ensinar de uma forma simples a desmistificar a tecnologia para aquelas pessoas que estão começando ou para aquelas pessoas que querem um pontapé inicial e como fazer para começar. Então, eu atuo nisso hoje lá na Domingues e Pinho Contadores. Tá bom? Palmas para o agora. Obrigado. Bom, então vamos lá. Então, vou começar aqui, pessoal, vocês me permitem? Bom, então eu gostaria de começar primeiro dando as boas-vindas a vocês, agradecendo a toda a produção desse evento, né, de nos ter nos convidado, esse espaço maravilhoso. É a minha primeira vez aqui palestrando nesse ambiente, então estou aqui apaixonado pelo lugar, apaixonado por ter encontrado essa galera maravilhosa, ter tido a oportunidade de contactá-los também, né, de criarmos essa conexão. E eu espero de verdade que a gente crie essa conexão também, tanto de vocês conosco aqui, como cada um de nós. Eu acho que a gente tem muito a compartilhar de experiência com vocês e também vocês a compartilharem conosco também. Tá? Bom, então, antes de começar falando, eu já falei um pouquinho do meu viés, né, mais focado para a parte de automação, de usarmos a inteligência artificial ao nosso favor. Né? Eu acredito
de forma bem distópica, assim, que a inteligência artificial ela não vai acabar com os empregos, ela vai dominar o mundo, né? É um assunto bem distoante de opiniões, mas eu acredito fielmente que nós precisamos utilizar a inteligência artificial ao nosso favor para otimizar tempo, né? E aí a gente precisa primeiro contextualizar o que é inteligência artificial. Então, para mim, a inteligência artificial ela é a forma que nós temos de programar máquinas para que sejam capazes de executar tarefas que necessitam de habilidade intelectual humana de uma forma, seja repetitiva ou generativa, como algumas outras IAs que nós temos por aí. Então, hoje, lá no Domingos e Pinho, nós fazemos isso. Temos um time que atende tanto automações para as nossas rotinas internas, para fornecer mais tempo para os nossos funcionários em executar processos mais analíticos, mais gerenciais, e também focado em automações para os nossos clientes, em como usar a inteligência artificial na prática, como usar tecnologia na prática, para, de fato, otimizar o nosso dia a dia. Tá? Então, dando esse contexto rápido, passo a bola aí para o Alberto, para dar continuidade nessa apresentação um pouco mais formal para o pessoal. Boa. Pessoal, boa noite. Bom, que nem o Will falou, eu sou empreendedor, monto uma empresa chamada Segura, tenho a oportunidade de trabalhar com um fundo fazendo investimento em outras companhias de AI. Eu sei que a gente tem muito estudante aqui hoje, que é bem maneiro. Tem uma mensagem muito, muito otimista, que eu acho que você está vendo muito isso no seu trabalho com o Betting Founders, que nunca existiu um tempo melhor para empreender e montar negócios. Nunca existiu um tempo melhor para empreender e montar negócios. Eu comecei a fazer produtos ou empresas de coisas de tecnologia em 2018, então não tem tanto tempo. Mas antes, tudo que a gente precisava fazer era, cara, a gente precisa de um desenvolvedor, agora precisa de um front-end, agora precisa de um designer. Agora... Cara, Segura, hoje a gente tem 15 pessoas lá, são 14 engenheiros e uma psicóloga, então uma coisa meio que se retroalimenta. E a gente, só para vocês terem uma ideia, a gente não tem engenheiro de front-end, não tem designer. Cara, tudo AI, tudo AI, tudo AI. E a gente poderia estar montando os primeiros passos da empresa, cara, com pessoas que têm um conhecimento técnico, mas que não precisam ter toda aquela coisa de preciso levar um ano para montar um software, subir. A galera que é de tecnologia sabe que você vai lá no Lovable, você vai lá no Cursor, você rapidinho consegue prototipar alguma coisa, mostrar para o cliente. Cara, a quantidade de empresa que existe e vende sem antes o produto existir, e aí ela prototipa, mostra, o cliente compra, ela já vai lá, monta. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar. Nunca existiu um tempo melhor para empreender se você tem domínio das ferramentas de inteligência artificial. Não precisa ser técnico, eu não sou bom programador, eu detesto programar, não sei fazer, eu não gosto de cubo mágico, não é minha parada, mas tem pessoas lá que sabem fazer isso bem. Mas, cara, eu consigo ter uma ideia e eu montar o protótipo e botar na frente do cliente sem precisar de mais pessoas. Então, se a gente tivesse na Segura, eu estaria fazendo outra empresa, uma outra empresa, uma outra empresa, e dá para fazer sozinho, dá para fazer com um amigo, dá para fazer com 2 engenheiros, dá para fazer 2 designers, 2 publicitários, 2 advogados, dá para fazer qualquer coisa. Então, essa é a mensagem aqui. A gente está numa época muito, muito, muito encorajadora para quem quer construir negócios. Acho que essa é muito, 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 muito surreal o tempo que a gente está vivendo. Tipo... E até para entender, pessoal, assim, alguém aqui tem vontade de empreender? Quantas mãos levantadas? Levantem a mão, pessoal, para a gente poder ver daqui. Posso passar a palavra para alguém para a gente entender rapidinho? Levantaram a mão, pessoal? E eu vou explicar o motivo subjacente à pergunta muito em breve. Mas é importante também que, além de vocês conhecerem a gente conheça vocês. Vamos lá. Quem se habilita? Vou falar bem a grosso modo, né? Até porque eu tô nova no meio, né? Aqui, na maioria, são as pessoas... Isso. Desculpa. Vou sair aqui um pouco da frente. Se quiser vir aqui na frente, pode vir. São os meus colegas, né, de estudo. Eu sou da área da saúde, vim da área da saúde, então eu estou migrando. E como eu sempre falei para os meus professores, até mesmo para os meus colegas, eu gostaria muito de vender minha imagem de alguma forma. Não sei dançar no TikTok, não sei... Enfim, mas eu gostaria muito de... Porque eu gosto de falar em público, eu acho que deu para perceber. Então, eu não sei como. E eu gostaria muito de ser um pouco mais livre, sabe? De conseguir investir em mim mesma, arriscar, né? E, para mim, isso tudo está sendo muito novo, mas eu também me encorajo ao mesmo tempo, não só em ver vocês, né? E, assim, eu acho que é possível. Eu só não sei por onde começar, sabe? E aí eu agradeço. Eu vim aqui para conseguir pegar um pouco mais dessa experiência. Obrigada. Boa. Qual é o seu nome?
Lívia. Lívia. Não, então, pessoal, eu fiz essa pergunta até para contar um pouquinho do programa que eu estou tocando hoje na Fundação Bering. Eu não sei se algum de vocês conhece a Fundação Bering. A Fundação é uma iniciativa filantrópica que tem como missão apoiar jovens talentos em tecnologia no Brasil. A gente apoia esse jovem talento em várias iniciativas. Então, a gente tem um programa voltado para ensino médio, a gente tem um programa de bolsas que contempla cursos em universidades brasileiras e também no exterior. A gente agora aqui na PUC está construindo um centro de inteligência artificial de pesquisa aplicado. A gente também está construindo um centro universitário lá em Gravataí, inspirado no MIT, em Caltech, um centro de excelência em tecnologia. E eu estou liderando um programa chamado Bering Founders. O Bering Founders tem como missão, dessa vez, apoiar jovens talentos empreendedores tecnológicos. E eu acho que a premissa subjacente ao programa ela é bem simples, na verdade, por mais que a execução seja um pouco complexa. A gente entende que o mundo é um mundo complexo e que, para resolver essas pequenas complexidades, essas grandes complexidades, a gente precisaria de pequenas mágicas. E essas mágicas podem existir via tecnologia. Então, a gente tem como realmente visão fomentar uma nova geração de empreendedores no Brasil que tem esse viés tecnológico para serem propulsores de novas ondas de tecnologia que a gente não enxerga motivo pelo qual não poderia estar saindo do Brasil. A gente já tem um ecossistema no Brasil que não poderíamos dizer que é um ecossistema imaturo, mas é um ecossistema que acaba não dando espaço para ciclos tecnológicos de deep tech, que a gente chama, que é essa tecnologia mais profunda. E a gente vem justamente para tentar suprir essa lacuna, apoiando jovens de 16 a 24 anos que queiram empreender, e depois a gente conta um pouquinho mais, com financiamento sem qualquer tipo de contrapartida, em até R$200 mil, infraestrutura, ecossistema, acesso a capital. Então, acho que temos muitas coisas para falar aqui hoje, mas eu fiquei muito feliz de saber que no público já tem jovens que têm essa inspiração. E, Lívia, eu te respondo, não só assim, é possível, é viável, sabe? E a gente existe justamente para pavimentar esse caminho de sonho, seja através dos Bering Founders, seja através também da mudança sistêmica que a gente tem como missão promover. Então, feito o reconhecimento de público aqui, passo a palavra para o Will de novo para a gente começar as perguntas. Mas, pessoal, também queria... sei que falo em nome dos dois, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui. Temos algumas perguntas que vamos nos fazer, mas também queria deixar esse espaço aberto para que vocês nos interrompam a qualquer momento para fazerem as próprias perguntas. A gente vai ter um momento reservado no final, mas se alguma coisa ficou na cabeça e vocês não querem esperar, sintam-se completamente à vontade, tá? Boa. Ótimo. Pegando esse gancho, né, como é que é o nome dela mesmo? Lívia. Eu fiquei pensando assim que ela falou que é muito importante esse primeiro passo, na minha opinião, é termos a coragem e não termos medo de inteligência artificial, não termos medo de tecnologia. Por quê? Porque, para mim, essa coragem de empreender, de enfrentar de frente, para mim é o primeiro passo e ela está em busca do conhecimento, né? Ela quer o como fazer isso para poder colocar a ideia dela em prática. E, para mim, esse é um atributo de coragem que todos nós devemos ter quando enfrentamos a inteligência artificial, para usar a inteligência artificial a nosso favor. Por quê? Porque o medo, para mim, ele é um sentimento que repudia qualquer tipo de criatividade, qualquer tipo de iniciativa. E a gente só tem medo a partir do momento que a gente não conhece aquilo que a gente está enfrentando, entre aspas. Então, o primeiro passo, diria, respondendo já a Lívia, se servir de algum insight, é estudar sobre, tomar conhecimento, para que não que você tenha medo, mas para que essa decisão, com conhecimento, né, acredito que todos nós aqui, eu falo por vocês também, me corrijam se eu estiver errado, mas nós tivemos uma jornada de conhecimento e essa busca por tecnologia, mesmo não sendo programadores aqui, resolvendo cubo mágico, eu resolvo o cubo mágico, tá? Não tão rápido, mas eu resolvo. Mas essa busca de conhecimento ela tem que ser constante. Na minha visão, a busca por conhecimento, a coragem e a análise crítica, o pensamento crítico daquilo que nós enxergamos com os desafios da nossa vida é o diferencial para conseguirmos aplicar a inteligência artificial da melhor forma possível. Seja numa demanda interna nossa do dia a dia, de termos os nossos assistentes pessoais aí, os nossos celulares, eles são sistemas inteligentes, eles possuem inteligência artificial dentro deles, mas o uso
né, por falta de conhecimento, ele é limitado. Então, na minha visão, o conhecimento ele é essa porta que derruba o medo e abre o caminho para a oportunidade, abre o caminho para a criatividade, abre o caminho para a coragem, né? Bom, então eu queria saber de vocês, pessoal, um pouquinho da motivação mais aí pro Bebeto. Qual que foi a motivação de construir a Segura, de começar nesse ramo de investimento, de trabalhar com tecnologia? Qual o propósito da empresa de vocês, da empresa que você trabalha hoje, e o que você espera aí mudar socialmente e mundialmente com esse seu ramo de atuação no projeto da Segura? Pô, então por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Por quê? Eu posso falar da motivação pessoal, assim, e que nem a Lívia estava falando, ela falou que me corrija aí se eu estiver falando certo, tá? Mas estiver falando errado. Mas, poxa, ela tem vontade de ser criativa, ela quer comunicar, ela quer passar uma mensagem, ela quer atingir as pessoas com o público, e ela está aqui no Instituto 12 na terça-feira pensando nisso e pensando como que isso é uma trajetória de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí você pensa no 20, você vai dando passo para trás e vai chegando no que você tem que fazer hoje, né? Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu já queria montar empresa, não tinha a menor ideia de como fazer, zero ideia. Fui procurar os empreendedores que eu mais admirava, então mandava e-mail, mandava WhatsApp, tentava chegar nessas pessoas de uma maneira, que nem você fez para montar o Betting Founders, e fui tentar entender o que as pessoas tinham em comum. Uma coisa que eu entendi que a maioria dos grandes empreendedores tinham em comum é que eles tinham grandes mentores desde cedo. Então, grandes mentores tiveram grandes mentores. Isso foi uma coisa que, para mim, ficou bem evidente. E na época eu pensei, tá, então quem é a pessoa no Rio que pode ser um grande mentor? Eu descobri um cara chamado Marcelo Salles, que tinha fundado uma empresinha chamada Movilha, que é dona de um appzinho chamado iFood, não sei se já ouviram falar. Ele estava numa casa em Botafogo pesquisando inteligência artificial, isso era 2018. E aí você entrava na casa, eu não estou exagerando, tá? Tinha holograma, tinha robô impresso 3D que servia chopp, não estou exagerando. Tinha, cara, era loucura e tinha assim 20 pessoas entre 20 e 24 anos programando o dia inteiro. E eu conheci o Marcelo, ele falou, cara, tem um negócio chamado inteligência artificial, a gente acha que daqui a 2 anos vai sair uma coisa chamada modelo de linguagem natural de grande tamanho, que tem um negócio chamado OpenAI que está pesquisando lá nos Estados Unidos, eu acho que isso vai mudar tudo, vai ser uma nova mudança de plataforma. Estamos montando uma empresa para aprender como é que se monta a empresa disso. Eu fui trabalhar lá, aprendi com o Marcelo como que se fazia para montar empresas. Nesse meio do caminho, a gente fez projetos bem relevantes com a TIM aqui no Rio, projetos relevantes com a Eletrobras Furnas aqui no Rio, tudo de inteligência artificial. Um dia, e aí, como que a gente foi parar em seguros, né? Um dia eu recebi uma ligação e falei, cara, você pode chegar aqui em casa no final do trabalho que eu queria trocar uma ideia? E eu fui lá falar com ele, tinha uma maçaroca de papel desse tamanho na mesa, e ele falou, olha, eu tive uma ideia, vamos comprar uma seguradora e ver o que acontece? Falei, caramba, vamos comprar uma seguradora. Então, a gente foi olhar seguros. O que uma seguradora faz? Quando você vai comprar um seguro de um carro, ou seu seguro de vida, ele olha para você, ou para o seu carro, ou para o seu prédio, e fala qual que é o risco de dar ruim. Então, ele tenta prever alguma coisa. E o que a inteligência artificial faz muito bem? Prever coisas. Então, a gente foi olhar seguros, a gente fez uma aquisição da seguradora, construiu uma seguradora em cima. Eu tive a oportunidade de ter conhecimento do mercado, um mercado que a maioria das pessoas não pensa, mas que é enorme. No Brasil, acho que é $500 bilhão por ano de seguros que as pessoas vendem. E daí saiu a coisa da Segura até a hora que eu entendi que existia um problema, existia um jeito de resolver, e aí a gente foi montar a empresa. Você montar a empresa precisa de 3 coisas, só 3 coisas. E aí, se você tiver 2, a terceira aparece. Então, você precisa de gente, como você para montar a empresa. Você precisa de estratégia, então existem 1 milhão de influenciadores, como que eu vou ser diferente? Eu não sei dançar no TikTok, mas eu sei fazer tal coisa, então como é que eu... Então, essa é a estratégia. Do grego estratégia, o que eu faço amanhã? Então, que estratégia? E a terceira é dinheiro, porque as coisas custam dinheiro. Cloud custa dinheiro, licença de software custa dinheiro, propaganda custa dinheiro, as coisas custam dinheiro. Então, você precisa de gente, estratégia e dinheiro. Se você tiver gente e estratégia, o dinheiro aparece. Se você tiver estratégia e dinheiro, gente aparece. Então, você só precisa de 2 para as 3. Então, na hora apareceu gente, estava trabalhando com pessoas super capacitadas que entendiam de inteligência artificial. Apareceu estratégia, então a gente estava dentro de uma seguradora, a gente entendia quais eram os problemas do mercado. A gente olhou para os lados e falou, cara, isso aqui já tem um grande cliente, então é uma coisa que a gente pode construir. E dinheiro, quando você tem gente, estratégia, aparece dinheiro, a gente foi fazer fundraising, conseguiu financiar a empresa e daí surgiu a Segura. Então, motivação pessoal, eu sempre quis montar a empresa, do mesmo jeito que a Lívia sempre quis
comunicar a mensagem dela e eu fui vendo como que as pessoas faziam isso e a gente chegou na Segura. O que a Segura faz? E aí, gente, nenhuma criança vira pro pai e fala: papai, quando crescer eu quero trabalhar com seguros. Então a indústria parece chata de longe, mas o que a gente faz? Seguradoras, elas vendem produtos através de uma pessoa chamada corretor de seguros. Todo mundo conhece, talvez alguém conheça um corretor de seguros, alguém que tem comprado seguros. Corretor de seguros, no Brasil, ele é uma entidade independente, então ele representa o cliente. Então, quando você liga para o seu corretor, ele é um funcionário seu, não da seguradora. E, por definição, ele vai trabalhar com várias seguradoras ao mesmo tempo. Então, se você é uma seguradora, o seu ponto de venda vende 9 outros concorrentes seus com produtos muito parecidos, com preço muito parecido. Então, o desafio delas é como que eu garanto que o meu ponto de venda, que é uma pessoa, é um empreendedor, vai vender o meu seguro e vai ter o melhor tipo de serviço, etc. Há 3.000 anos, elas fazem isso da mesma maneira, que é pessoas com uma caneta e um papel no telefone ajudando os corretores a vender, ou pontos de venda a vender. Acontece que a gente passou por uma grande mudança de plataforma, que é da inteligência artificial, e agora tudo mudou. Por quê? Porque eu consigo ter uma inteligência artificial que sabe todas as cotações de seguro que um corretor fez, que sabe todas as renovações de uma carteira, que sabe todas as regrinhas que estão nas entrelinhas de um contrato, que sabe que a seguradora tal cobria danos ao pneu em 2020 e deixou de cobrir em 2021. Então, se a pessoa pedir o que acontece com o meu carro, você vai saber exatamente dizer sem erro. Isso era impossível saber antes da AI, era impossível saber antes de 2020, quando você teve a mudança de plataforma com o GPT-2, e a gente consegue fazer isso agora com inteligência artificial. Então, daí saiu toda a Segura. Então, esse é o porquê que a gente está fazendo agora e a motivação pessoal. Sempre gostei de montar coisa, que nem você pela sua trajetória, que nem a Bibi pela trajetória dela, que na faculdade estava montando coisa, depois foi montar coisa. E acho que construir empresas e negócios é meio que é mais um jeito disso. Mas eu estaria feliz montando qualquer outra coisa também. Bom, essa questão de construir coisa, eu acho maravilhoso. Eu ouvi uma frase de um colega de trabalho, ele era gerente de outro departamento há muito tempo atrás, isso fixou na minha mente. E ele falava o seguinte: pensou, dá para fazer. Cara, e isso para mim ficou na minha cabeça ecoando, e para mim faz muito sentido. Obviamente que nem tudo na nossa vida nós precisamos criar. Existem tomadas de decisões, né, e a gente... todos nós amanhecemos o nosso dia recheados de oportunidades, recheados de tomadas de decisão, né? Você teve que tomar muitas decisões para esse teu momento, para criar a Segura para outras empresas, pela sua motivação. Então, nem sempre nós vamos precisar criar coisas. Em alguns momentos, nós precisamos simplesmente conectar 2 soluções já existentes para resolver um problema. E aí, quando você comentou também de um problema que tem das seguradoras, o sucesso, toda iniciativa e oportunidade, ela está em um problema. Está em você resolver um problema da forma mais rápida, com a melhor qualidade, né? E usando as ferramentas que tem à sua disposição. Seja por conhecimento ou conhecendo gente, né? A estratégia e gente para poder resolver esse problema. Então, disse essa frase porque no nosso dia a dia eu questiono muito isso. Isso desde quando eu ouvi, isso fica ecoando na minha cabeça a cada projeto que eu participo, a cada reunião de investimento, a cada reunião com o cliente, a cada entrega que eu faço, pensou, dá para fazer. Isso fica na minha cabeça porque com a quantidade de ferramentas, com a quantidade do avanço da tecnologia, a possibilidade de criação ela é enorme, mas nem sempre a gente precisa criar. Então, tive esse insight quando você falou que eu acho incrível. Bom, e você, Bibi, a sua motivação para a Fundação, você falou um pouquinho, me conta um pouquinho dos desafios, né, desse serviço que você presta, se você puder compartilhar também com a gente um case, alguma experiência de algo na prática, fazendo o que você faz, dá esse detalhe para a gente um pouquinho. Boa, vou, na verdade, dar 2 passos para trás, só para vocês entenderem também como é que chegou o Baring Founders e por que o Baring Founders é da maneira que é. Eu sou advogada de formação, sou formada em Direito, nada a ver com tecnologia. Sempre achei a prática do direito enfadonha. Eu não sei se alguém aqui é da carreira jurídica. Bom saber. Então, não sejam. Não, mas brincadeiras à parte, assim, em 2018 também, no momento próximo ao Bebeto, eu acabei descobrindo esse mundo de tecnologia. Tive uma oportunidade incrível de estudar tecnologia fora do país, depois voltei no meio da pandemia. Na verdade, voltei quando do advento da pandemia.
nesse ínterim, acabei criando um projeto de distribuição de quentinha para a comunidade de rua, que depois se consolidou como também distribuidor de cestas básicas para comunidades aqui no Rio de Janeiro, e me deu um ímpeto muito grande, assim, como o Will acabou de colocar, né? Se você pensou, você consegue fazer. E isso acabou se tornando força motriz para todas as decisões subsequentes a essa experiência que, para mim, foi muito importante. Então, eu acho, assim, que a gente fala muito, né, de empreender, e parece ser um mundo muito legal, um mundo muito atraente, mas, pessoal, assim, não é. É um mundo muito difícil. O Bebeto está contando a parte legal. Assim, a parte do dia a dia é muito difícil e vocês vão tomar muito não, quem quiser seguir por esse caminho. Mas se vocês entenderem, e não só no pretexto de empreendimento, mas as motivações primeiras de vocês, esse caminho ele se torna mais claro. Nesse contexto que eu estou contando para vocês, a minha motivação primeira se tornou clara. Assim, eu realmente queria ser um instrumento de transformação do mundo. Acabei entrando numa startup que é até aqui no Instituto 12, a Hashtags. Depois, assumi uma diretoria de risco compliance para tentar mudar o Brasil via economia real. E quando eu vim para a fundação, quando eu vim para o Bearing Founders, quando eu vim tocar e estruturar o Bearing Founders, acho que também foi muito à luz desse pretexto que o Will e Bebeto trouxeram. Assim, o mundo está cheio de problemas para resolver. E nunca teve um momento mais oportuno para resolver com inteligência artificial e humana esses problemas, essas complexidades, assim. Então, a gente toma o mundo como ele é e às vezes, a gente toma ele como garantido, mas a gente esquece que para eu estar falando nesse microfone, para vocês estarem sentados nessa cadeira, alguém teve que construir isso, alguém teve que fazer. E existe toda uma toada, assim, de prognóstico de inovação que talvez seja até intangível ainda, no sentido de que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas alguém vai ter que construir o que vai acontecer. E não tem porquê essas pessoas não serem vocês. Então, isso é o que a gente acredita na Fundação, é por isso que a gente tem Bearing Founders. E esse projeto, assim, ele... Já trazendo assim, para essa questão da fronteira de inteligência artificial, a gente vê muitos empreendedores usando a inteligência artificial como ferramenta, como o Bebeto tem feito, para reunir e interpretar uma série de dados e movimentos que há 10 anos seria literalmente impossível, não seria possível fazer isso. Então, hoje a gente tem, por exemplo, founders que estão buscando resolver o problema da mão de obra agrícola bovina no Brasil com inteligência artificial física. A gente tem founders que estão buscando fazer uma espécie de teste de pezinho do autismo, utilizando também sequenciamento de inteligência artificial com uma leitura integrada para antecipar o diagnóstico e permitir um tratamento mais idôneo. Então, assim, no sentido de que as oportunidades, não só as oportunidades, realmente as possibilidades de resolução de problemas dos mais complexos, ela nunca foi mais palpável e tangível. E acho que o Bebeto traz muito isso, assim, com a Segura. E até uma pergunta que eu queria te devolver nesse sentido, Bebeto. Você contou pra gente o que não era possível em 2018 e que agora se tornou à luz da inteligência artificial. E eu queria entender o que você acha que é o próximo passo que ainda não foi desbloqueado, mas que retém aí uma geração de valor latente. É bom que você gosta de perguntas fáceis, né? Bibi, minha visão... Primeiro, e isso fica um aviso. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que entendem muito de inteligência artificial, muito mesmo. Alguns delas, os principais professores que estudam isso a nível Brasil, a nível mundo. Quanto mais a pessoa entende de inteligência artificial, menos ela dá previsão do futuro. Então, isso foi uma coisa que eu estou aprendendo cada vez que eu falo com essa galera de AI. Eu tenho uma percepção que tem a ver com a sua pergunta, que a gente de 5 anos, 10 anos, a gente passa por uma mudança de plataforma, né? Então, a gente teve a mudança web, teve a mudança mobile, e cada mudança de plataforma, ela permite um monte de coisa. Então, pega a mudança de celular, né? Todo mundo agora tem um computador no bolso conectado à internet. As pessoas agora podem pedir um carro para buscar ela e levar em outro lugar. As pessoas podem pedir comida, e aí isso vai levando a novos modelos. Na inteligência artificial, o que a gente está observando, o que eu tenho sentido, é que essa mudança de plataforma, ela está sendo contínua. Então, repara, se vocês olharem lá o lançamento do iPhone 1, pega o vídeo lá do Steve Jobs, que ele vai lá na coisa, ele não é muito diferente do iPhone 20, sei lá qual que está agora, 17. Ele não é muito diferente. Você bota, é parecido. Cara, inteligência artificial, todo ano a coisa está mudando. Então, acho que essa é a primeira coisa, é uma mudança de plataforma que é contínua, e você tem que construir para isso.
Em termos de próxima fronteira, as pessoas falam sobre uma inteligência artificial meio que sabe tudo e faz tudo sem ter contexto, que eles chamam de AGI. Ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. O que eu acho que a gente está bem perto? A gente está vendo os modelos de vídeo ficando muito bons. Então, se eu olho o Sora lá do GPT... Todo mundo aqui usa GPT, né? Todo mundo é aluno, todo mundo usa GPT, né? Acho que vai ter o broche. Eu me formei sem GPT antes da faculdade. Isso aconteceu, né? Exato. É difícil entender como isso Milagre, eu aconteceu. não tenho ideia. Mas, cara, vídeo tá ficando muito bom. Vídeo não era bom 2 anos atrás. Vocês viram aquele vídeo do Will Smith comendo espaguete? Já viram esse? Cara, as pessoas tentaram gerar isso 2 anos atrás, era, tipo, horrível. E hoje tá ficando bom. Hoje você ainda consegue descobrir se é AI olhando as mãos, porque a mão ainda é esquisita, mas tá bem melhor. Vídeo tá ficando muito bom. Voz está ficando muito bom. Uma coisa que eu tenho observado é que a latência desses modelos está diminuindo muito, porque a turma está dando um jeito de ter contextos mais estreitos nesse modelo. Então, várias coisas que você não podia fazer antes, agora você faz. Então, por exemplo, 1 ano atrás, se você fizesse um robô de call center, você ia falar com o robô e falar: oi, companhia aérea, eu tenho uma passagem amanhã e eu queria mudar meu voo. O robô, se fosse um AI, ele ia fazer: Bibi, você quer mudar seu voo? Tá bom, deixa eu pensar. E aí ele estava acessando o banco, ele estava fazendo as pesquisas, ele estava pensando, o modelo é enorme, então tem um monte de contexto que dá para o modelo, computação na nuvem é caro, está faltando energia no mundo, esse modelo demora, e ele ia levar 1 minuto para te dar a resposta. Nesse 1 minuto a pessoa já desligou e falou: inteligência artificial não funciona, tem que ser uma pessoa, um call center, qual que é o número? Cara, agora já tem modelos que você pergunta e ele responde na hora. Isso é surreal. Surreal. Você não percebe que você não que percebe. É eu já fiz uma mudança de assento em um voo outro dia. Eu não sabia se era inteligência artificial ou se era uma pessoa. E você descobriu? Não descobri ainda. Entendi. Mas, tipo assim, ou a pessoa era muito robótica, ou era inteligência artificial, sem dúvida. Mas, assim, me atendeu na hora, sabia tudo de cabeça. Eu falei: cara, isso é um AI, esse negócio. Então, voz está ficando muito bom. Cara, tem um espaço enorme para criatividade. Então, na pergunta da Lívia, cara, é surreal. Os times que trabalham com algum publicitário aqui, ou a gente está estudando propaganda, marketing e tal? A maioria. A maioria. Isso é legal. Então, cara, vocês estão prestes ao boom dos publicitários. E eu vou explicar por quê. Amém. E eu vou explicar por quê. Antes, você levava muito tempo para deployar código, você sabe disso. Então, quero fazer um software. Você sentava do lado do cliente, desenhava o software, levava para o designer, ele desenhava, você levava para o front-end, passava 1 ano. 1 ano, 2 para lançar o produto. Agora, você lança um toda semana. E vocês são publicitários, ou estão estudando para isso, sabem que para lançar um produto, você precisa ter um site do produto. E você precisa ter uma definição do que é o produto, e um press release do produto, e 20 vídeos falando sobre o produto, e as propagandas desse produto. E, cara, antigamente você tinha 1 ano para fazer isso, agora você tem 1 semana. E aí, o que você faz? Então, isso é um baita desafio. Fala aí, Bibi. É um baita desafio, mas é uma baita oportunidade É uma também. baita Porque oportunidade. aumenta a produtividade em termos exponenciais. Precisa de mais publicitários. Mais publicitários e publicitários que entendem da coisa inteira. Então, uma coisa que a gente está fazendo na Segura, que é diferente do que a gente fez nas empresas anteriores, cara, a gente tem 15 pessoas na Segura. A gente administra 1.500 corretoras de seguros. Tem 15 pessoas. É, surreal, assim. Por que tem 15 pessoas? A maioria das pessoas que trabalham com a gente são pessoas que tinham um time de 3, 4, 5, 50 pessoas trabalhando para elas, e hoje elas trabalham, no time, com um monte de ferramenta. Então, a gente tem uma política lá que todo mundo tem um cartão de crédito da empresa e tem budget ilimitado para AI. Pode comprar o que quiser. Então, ferramenta disso, N8N, licença do não sei o quê, o AI novo que lançou, que escreve texto, não sei o que e tal. Então, vai ter mais de publicitários infinitos, mas aprendam a entrar no Sora e fazer uma imagem. Aprendam a entrar no Sora, não vai ter mais photoshoot. Esquece photoshoot. Vai ter gente virando noite mexendo em AI. A profissão mudou totalmente, assim. E eu acho que é isso, né? Quando a gente tenta interpretar profissões, modelos mentais de acordo com essa visão legada que a gente tem, de fato gera um desconforto muito grande. Assim, putz, como é que vai ser daqui para frente? Mas como vai ser daqui para frente, não vai ser esse mesmo modelo de mundo. Assim, é um novo modelo de mundo que está se inaugurando, nesse sentido de ganho de eficiência exponencial. Ao mesmo tempo, existe uma necessidade de profissionais que sejam, de fato, habilitados, não só habilitados, né? Mas eu acho que essa liberdade criativa, ela ganha muito mais espaço para existir e prosperar. Então, isso acaba se tornando, de fato, um novo paradigma. Assim, é uma quebra de paradigma que a gente está vivendo, como o Bebeto está colocando, que inaugura uma nova atração. E vocês podem ser, e vocês terão, na verdade, os líderes, os protagonistas dessa nova
desse novo momento de mundo, sabe? E eu acho que esse é o grande, talvez, acho que hoje é a maior aplicabilidade. O Bebeto falou, putz, eu tenho uma empresa que administra, né, 1.500 corretores, e com 15 pessoas. Isso seria impossível há, 5 anos? 2 anos atrás. 2 anos, exato. Então, assim, se vocês querem começar alguma coisa, comecem. Assim, você tem alguém para fazer o site, se chama Lovable. Você tem alguém para ajudar com os insights estratégicos, se chama ChatGPT. É claro que sempre se utilizando, né, dos prompts e das ideias de vocês, mas invariavelmente isso torna essa barreira de entrada muito mais baixa. E isso torna esse espaço, de fato, mais percorrível, esse caminho mais percorrível para todo mundo que quiser tentar. Então, acho que esse ganho de eficiência assim, no mundo de empreendedorismo tem sido realmente transformacional. Então, uma empresa que demoraria 10 anos para atingir um patamar, hoje ela demora 10 meses, assim, sem exagerar. A escala é muito mais rápida usando a ferramenta ao nosso favor, né? E desses conceitos, né, eu lembrei aqui do Affinity, do Canva. Vocês viram isso? Foi recente agora. A Photoshop tem lá o Lightroom, Photoshop, o Illustrator. O Figma vem muito forte, mais voltado para a parte de design gráfico para os desenvolvedores, né? Então, essa parte de criar ali um retângulo, digamos assim, o desenvolvedor usar aquele código para criar o retângulo no site. E agora o Canva já tem inteligência artificial integrada dentro dele, então vocês usam um prompt para poder criar. E agora eles lançaram, acho que foi anteontem, se não me engano, o Affinity, que é uma inteligência artificial voltada para a criação de conteúdo, para vídeo, integrada com o Canva. Então, assim, é um lançamento de um produto que surgiu do nada. Obviamente que nesse ramo, não sei se vocês já sabiam, mas já tinha um burburinho ali do que via e do que queria acontecer, que ia ter um produto. Mas, assim, sabe-se lá quanto tempo eles demoraram para criar isso? Com certeza, né, estou afirmando aqui sem o dado técnico, mas eles com certeza levaram muito menos tempo, muito menos, do que os profissionais do passado. E isso é cada vez mais recorrente. Empresas estão escalando, estão crescendo, estão inovando cada vez mais rápido, né? E vocês são os precursores disso, dessa próxima geração, né? Eu costumo dizer para a minha equipe que o tempo é o nosso ativo mais importante, né? Nós só temos 24 horas por dia. E quantas vezes nós falamos, como eu queria que o dia tivesse mais horas para eu poder fazer mais coisas. Se a gente olhar no fator tempo, desde quando o mundo é mundo, sempre existiram 24 horas. Então, pessoas criaram o ChatGPT que vocês usam hoje e consomem. Não sei se vocês usam outras mais, a gente pode até entrar nesse viés daqui a pouco, para tentar, né, passar, quem sabe, um conhecimento para que vocês possam exercitar em casa, exercitar assim que sair daqui, que eu acho que o objetivo é esse. Como aplicar a inteligência artificial com os nossos exemplos na vida de vocês, né? Então, o tempo é o nosso ativo mais importante. Mas vocês só usam hoje essas inteligências porque pessoas... um grupo de pessoas criaram isso nesse mesmo tempo que vocês também têm. Então, como vocês vão utilizar o tempo de vocês e para o quê? Para mim, esse é o maior desafio. Porque é muito fácil e muito cômodo para a gente utilizar o nosso dia ali para, não sei, ver vídeos no Instagram, ou usar para algo não produtivo, ou usar para fazer um site em uma semana, quando que tem pessoas, tem um grupo aqui de 15 pessoas gerindo 1.500 corretores. Então, assim, o que está à nossa disposição hoje com aquilo que nós temos de melhor para usar a inteligência artificial ao nosso favor? E um grande desafio, principalmente para essa nova geração. Olha só, gente, eu com 32 anos falando dessa nova geração, né? Mas a minha equipe, ela tem a sua base média ali da galera com seus 20 e poucos anos, acredito que seja da grande maioria aqui. Eu me sentindo muito velho aqui perante vocês. Mas é tudo muito rápido. E a inteligência artificial, ela proporciona muito isso. Respostas rápidas, imediatas e perdem um pouco do senso de fixação de comunicação no cérebro, o fator do pensar. E tem um conceito muito importante que eu gostaria que vocês refletissem sobre, né? Se a gente emendar esse assunto aqui, nossa, a gente vai ter que ficar a semana toda. Cadê o Rafa da produção? A gente vai ter que fazer esse painel aqui até o final do ano, e vai faltar tempo para a gente fazer esse painel. Que são os vieses do treinamento dos modelos das inteligências artificiais. Então, quando a gente passa um contexto para uma inteligência artificial, a gente pode acreditar que ela está sendo treinada a partir daquele momento que nós estamos colocando um prompt nela. Mas, na verdade, né, Bebetinho pode até me corrigir, já trabalhando com vários modelos LLMs, a Bibi também, não é assim que funciona. Tudo que ela é capaz de nos responder através do nosso prompt,
É porque ela já está configurada, vamos dizer assim, a nos responder com base em algo que ela foi treinada. Então, esse modelo, né, o GPT-3, o 4, o 5, e daqui a pouco vai vir o 6, o 7, o 10, o 2.0, o 1000, 1 milhão, outras inteligências artificiais, elas são utilizadas de modelos que têm lá os seus vieses. Então, utilizar não só o GPT, mas outras inteligências artificiais, avaliar do porquê, do até onde elas são capazes de otimizar o trabalho de vocês, a profissão que vocês escolheram exercer, ou quem sabe a iniciativa de empreendedorismo em alguma área que hoje não é a de vocês, mas amanhã pode ser que seja. Então, como utilizar a inteligência artificial nesse critério, com propósito para que de fato tenha uma produtividade, é o maior desafio. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, compartilhando aqui, que vocês levantarem a mão quem usa o ChatGPT. Quem nunca usou inteligência artificial na vida? Quem acha que nunca utilizou inteligência artificial na vida? Levanta a mão. Alguém? Ninguém, né? Bacana, porque os nossos sistemas, a inteligência artificial não é a gente pedir alguma coisa e ela criar uma imagem. É muito antes do que isso. Os nossos sistemas inteligentes, eles já estão, como eu falei, no nosso bolso, no nosso celular. Então, essas inteligências artificiais já estão no nosso cotidiano faz tempo. Elas tiveram uma evolução gigantesca em pouco tempo para cá, vem tendo há poucos meses. Cada semana, como eu falei desse produto agora, cada semana tem um produto, uma solução nova com o IA, seja ela tradicional, generativa, ou os próprios agentes, né, modelos de agentes de IA que chamam outros agentes e vão fazendo tarefas, múltiplas tarefas. E seguindo aqui numa outra pergunta do ChatGPT, já sei que vocês são assíduos aqui no uso de GPT. Quem já utilizou agentes no ChatGPT? Levanta a mão. Agentes no ChatGPT. O camarada lá atrás, mais ninguém, né? Quem sabe o que é, ou já pesquisou APIs do ChatGPT, sabe o que é? API? Um amigo, você é de desenvolvimento, né, meu amigo? É? Bacana. Cadê o pessoal da minha equipe que não levantou a mão? Cadê? O camarada lá também, a galera ali. Bacana. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e isso vale como despertar uma curiosidade para que vocês também pesquisem o conhecimento. Agentes do ChatGPT, a Sora, que o Bebeto falou, o Codex também é um plugin dentro do ChatGPT voltado para a parte da programação. Então, os agentes, as APIs, elas são funcionalidades que já existem hoje dentro da licença do ChatGPT. Não sei agora se existe dentro da Plus, da Team, da Premium. Agora lançou a Go, né? Uma subscription separada do ChatGPT. O que é isso? São formatos e formas de conexão de uso do ChatGPT de uma forma que é muito além do prompt que a gente digita ali e pede um... É quase que a gente chama de chat responsivo, né? A gente pede uma pergunta, ela responde, quase que uma conversa. A gente pede um A, ela manda B. Melhora esse texto. Tem gente aqui, não sei se é vocês, que são até muito mal educados com a IA, né? Corrige isso para mim agora. Não é o caso de vocês não fazem isso. Vocês dão bom dia para a IA, não dão? Agradecem. Gente, eu sou completamente contra disso. Eu posso agora estar mirando vocês contra mim, mas olha, tem gente que eu vejo que dá bom dia para a IA, agradece. Eu sinto lhes informar que é uma máquina, pessoal, não é uma pessoa que está ali do outro lado. Ela não vai coletar isso como um sentimento, né? Ela não vai te dar uma resposta melhor só porque você deu bom dia para ela. Mas as máquinas estão anotando quem dá bom dia. Elas estão anotando. Quem dá bom dia. Na revolução das máquinas, né, Bebeto? Elas vão lembrar de cada um de vocês que não agradeceu. Elas vão falar, a Lívia falava obrigado, salvem ela. Queria um monte de coisa, mas não me agradecia, né? É isso. Então, além do ChatGPT, então vejam, no ChatGPT, que é a inteligência artificial que vocês costumam utilizar no dia de vocês, dentro dela, e muitos de vocês têm a licença de estudante, vocês não pagam para tê-la, mas provavelmente algumas pessoas aqui pagam para ter acesso a essa IA, ela tem dentro dela capacidade que vão, com certeza, otimizar muito mais o trabalho de vocês do que simplesmente os prompts de pergunta e resposta. Então, assim, fiquem preparados aí com o celular na mão. Quem está com a bateria baixa no celular já bota no modo avião, bota no modo economia de energia, porque no final a gente vai lançar um QR Code aqui com um e-book para vocês criarem o primeiro, caso vocês não tenham criado, como ninguém aqui criou a gente, só algumas pessoas aqui mais pingadas, mas vocês vão ter acesso a um e-book gratuito aqui desse evento, onde vocês vão criar o seu primeiro assistente virtual. Com que viés, William? Aí vocês vão ver daqui a pouquinho, é mais para o final do evento, tá? Mas fiquem aí com o celular disponível, que vai ter um QR Code para vocês baixarem esse e-book, e aí vocês vão chegar em casa e vocês vão criar o seu primeiro assistente virtual com o ChatGPT. Então, ele vai fazer alguma tarefa para vocês e vocês podem usar isso a favor de vocês para potencializar esse tempo. Então, se vocês gastavam ali horas para fazer determinada tarefa,
a IA vai fazer isso para vocês, tá? Podemos abrir para as perguntas. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a gente? Quem sabe um aprofundamento um pouco maior, tanto na fundação, quanto o projeto do Bebeto, quanto ao time de automação, como aplicar IA na prática? Levantem a mão que o pessoal do microfone da produção está vindo. Ó, muitas pessoas levantaram a mão, Rafa. Minha amiga aqui é a primeira, mas eu já vi mais 20 que levantaram a mão aqui, hein? Quem foi o primeiro? Boa noite. Boa noite. Na verdade, é para vocês dois, mas eu fiquei muito interessada com o seu nome, projeto que por você favor? está Luísa. Luísa, obrigado. Com o projeto que você está tocando. E eu gostaria de saber como vocês utilizam, na prática, assim, a inteligência artificial de forma que ela seja um auxiliador, um facilitador, algo que complemente aquele projeto, aquela pessoa, e não seja só o centro, assim. Uhum. Luiz, eu acho que tem algumas respostas para essa pergunta, assim. Então, o nosso trabalho como fundação é selecionar esses empreendedores e apoiá-los. Sendo brutalmente honesta com você, eu não usei inteligência artificial justamente nessa seleção, porque acho que não faz muito sentido nesse momento. Assim, acho que não sei se vocês já participaram de processos seletivos que inteligência artificial. Acho que até agora, assim, nunca encontrei um modelo que realmente fosse confiável nesse sentido, principalmente para pegar esse brilho que a gente acha que é tão intrínseco ao empreendedor, sabe? A gente acha que aquilo ali cairia num modelo de IA. O que a gente vê muito com os empreendedores, então eles criando as próprias soluções nesse sentido, é utilizar justamente modelos e criar agentes e criar estruturas de pensamento que consigam consolidar um número maior de dados, que consigam automatizar algumas... Na verdade, muitos dos processos repetitivos e ineficientes. Então, assim, por exemplo, eu falei dessa questão da menina que está fazendo o teste do pezinho para autismo, né? Isso é possível porque, com o modelo que ela desenvolveu, ela consegue fazer uma leitura histórica dos dados de saúde, considerando também a trajetória genética, né? Trajetória, assim, o contexto genético daquela criança, e aí ela consegue fazer uma leitura mais acurada nesse sentido. Tem um outro menino, por exemplo, que está utilizando a inteligência artificial para criar modelo de realidade aumentada. Primeiro, considerando até o iFood, assim, tipo, ele quer que seja possível, quando você vai pedir alguma coisa, ver o que você vai pedir na sua frente, ao invés de ver só uma foto, mas utilizar essa inteligência, essa realidade aumentada para, por exemplo, trabalhos de alta periculosidade complexos. Então, a gente vê muito que esses empreendedores, né, que estão se utilizando da inteligência artificial, utilizam não como fim em si mesmo, utilizam como uma ferramenta, de fato, sabe? De otimização e de capacidade de extração e de análise de dados e de leituras que antes eram muito dispersas. Eu entendo, assim, que... Minha opinião, tá? Não tem certo nem errado. Eu acho que tem certas vertentes e certos olhares que eu não vejo a inteligência artificial substituindo o ser humano. Não deveria. Até o próprio processo seletivo é algo que, humanamente, é muito melhor. Muito, muito melhor, assim. Eu prefiro muito mais conhecer a Luísa do que colocar qualquer chatbot para conhecer a Luísa, sabe? Para fazer uma leitura de currículo. Não sei, posso estar errada, mas é como eu gosto de fazer as coisas. Então, acho que tem alguns segmentos e algumas vertentes que não vejo nem por que a gente deveria substituir essa visão humana, mas existem trabalhos repetitivos e uma capacidade analítica que, invariavelmente, acaba estando justamente atrelada à aplicação de modelos. Mas, mais uma vez, assim, eu enxergo muito mais como uma ferramenta do ser humano destravar esse potencial do que como algo que, de fato, vai substituir, sabe? Obrigada. Legal. Deixa eu complementar um pouquinho dessa parte de recrutamento e seleção. Não vou comentar agora com a empresa. Não sei se vocês lembram de um caso que uma empresa utilizou uma inteligência artificial de um modelo para fazer o recrutamento de, 200 candidatos. E aí o que aconteceu nessa pré-seleção foi que a empresa só pré-autorizou candidatos, né? Fez um primeiro filtro, só candidatos homens. Vocês viram isso?
Vocês viram isso? Sabe por que isso aconteceu? Porque, naturalmente, com a base de dados da empresa, naquela época, os cargos que estavam sendo contratados, por exemplo, de tecnologia, eram, na sua grande maioria, de homens. Então, a inteligência artificial, para realizar o filtro de possíveis candidatos para a vaga de desenvolvedor, de programador, ela selecionou somente homens. Então, desclassificou ali as mulheres naquele processo seletivo. Obviamente, eles não foram em frente com esse processo seletivo, mas identificaram ali o seguinte: opa, peraí, a inteligência artificial não é tão esperta assim, mas a gente pode determinar que ela é burra, que ela fez errado. Na minha concepção pessoal, não sei a opinião de vocês, mas é que não, porque ela foi designada e treinada, o que ela teve de treinamento, de modelo para treinamento, foi essa base. E ela não teve absolutamente nenhum contexto para desconsiderar, provavelmente, o gênero ali, o sexo, dessa classificação. Se ela tivesse sido ensinada, treinada ou tido direcionamento para realizar o filtro, desconsiderando esse atributo, o futuro seria diferente. E aí, se vocês pararem para perceber, esse tipo de situação, né, não simplesmente do homem e da mulher em um processo seletivo, mas esses modelos de linguagem acontecem diariamente no nosso dia a dia. Né? Quando a Uber sugere para vocês um carro, sugere para vocês um preço, quando vocês entram nos seus aplicativos de compra de internet, que ela sugere produtos para vocês, com base nas suas compras de cartão de crédito, é sugerido aumentos de limite, promoções, empréstimos, tudo isso são modelos de linguagem de inteligência artificial que se adaptam com N negócios dos mais variados segmentos e se adaptam para cada pessoa, para o William, para o Bebeto, para a Bia. Então, vejam, essa é a aplicação da inteligência artificial. Como ser um diferencial, seja uma venda de produto, seja uma iniciativa, seja para resolver um problema na vida de cada pessoa. Como que a IA consegue adentrar da melhor forma, da forma mais segura e com a melhor qualidade. Porque, como eu falei, quem criou esse modelo, quem botou esse modelo para funcionar, teve o seu tempo investido de forma errada. Todo esforço e energia que essa pessoa implementou desse processo seletivo não serviu para absolutamente nada. E isso não foi só o tempo da pessoa que criou a IA. Imagine o contexto geral. Foi o tempo de todos os 200 candidatas que se propuseram a participar de um processo seletivo, tiveram uma negativa por um robô e, na verdade, não era nada disso, né? Quando um ser humano entra no circuito, é completamente diferente. Então, é muito do que a Bibi falou também, que a ferramenta, e ela é uma ferramenta, ela é um meio para um fim, né? Ela não pode, em momento nenhum, ser essa diretiva totalizadora em tomadas de decisões como essa, que necessita ainda, não sabemos daqui a 2 anos, de uma interpretação muito mais humana. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Giovana. Uma dúvida que eu tenho, eu queria saber em que momento que a inteligência artificial acaba se tornando um malefício, né? Como vocês citaram agora, né? Você comentou sobre essa parte humana da seleção. Eu queria saber em que momento que isso se torna um desafio, porque eu não acredito que existem ferramentas que são 100% eficazes. Então, eu sei que toda ferramenta, assim como tem sua parte boa, também acaba tendo sua parte ruim. E eu queria saber o que se torna um desafio para vocês. Eu? Tá. Você estuda o que na... Publicidade. Publicidade, legal. Isso é uma boa pergunta. É uma ferramenta, exatamente como você falou, né? O problema da inteligência artificial é o seguinte, ela é uma ferramenta, vou fazer uma analogia. Bom, você tem lá o Excel, né? Aí você vai lá usar o Excel e você põe janeiro, fevereiro, março, seleciona, puxa para baixo. Aí ele faz março. Faz, putz, não era isso que eu queria. Na hora você assume que, caraca, eu devo ter feito alguma besteira, alguma coisa está errada. Aí você tenta entender e você vê que você fez de algum jeito e aí ele passa a funcionar. Inteligência artificial, como é um negócio meio que a gente não entende bem como funciona, o usuário não entende bem como funciona, você pergunta coisa pro GPT, ele dá uma resposta errada e faz, ih, caramba, esse negócio não funciona bem. Então, é como toda ferramenta, é usar pra caramba, porque erra diariamente, assim. Eu acho que a maior parte do valor agregado das empresas de aplicação de AI, a maioria dos projetos lá do Bering Founders são aplicações de AI, né? Nenhum deles está montando um GPT 2.0, ele pega o GPT e aplica. Acho que a maior parte do valor são esses muros que você coloca para o negócio não errar. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Sim, tá bom. Estão errando cada vez menos, mas ainda estão errando e para mim também eles vão continuar errando. Esses modelos vão ser treinados cada vez mais para errar menos, tanto é que, não sei se vocês lembram, mas os GPTs anteriores, você mandava alguma coisa fora de contexto, ele viajava assim, legal, viajava na maionese. Agora não, agora ele até se aproxima e ele tenta entender. Se vocês usarem o modelo, o thinking, né, você consegue ver na íntegra o que ele está pensando antes de te responder. Né? Não é o modelo 5, né? Você clica lá no modelo, ele vai ter lá o modelo for, o thinking, tem um etc, vários modelos lá. E aí ele vai te dando a linha de raciocínio. Então, agora, atualmente, né, o modelo mais atual do GPT, ele consegue até entender. Você pode dar um contexto meia boca para ele. Ele vai até se aproximar daquela ideia que você teve. Obviamente, se você colocar, né, fui na padaria, comprei uma bicicleta e eu quero saber quantos anos meu irmão tem. Pô, pelo amor de Deus, eu acho que é até um teste. O que será que ele vai fazer? Não faço a menor ideia. Mas existe um estudo, é antigo também, se eu não me engano, é de 2020, 2021, do MIT, que ele comenta, o professor ele dividiu uma turma em dois, vocês já viram essa? O professor dividiu uma turma em 2 grupos. E aí deu um contexto lá, estudem sobre determinado fator histórico. E aí um grupo poderia utilizar o chat GPT, a inteligência artificial, para fazer o trabalho, e um outro grupo não poderia. Iria ao método antigo lá de ler livros e pesquisar. O que aconteceu foi, o grupo que usou a inteligência artificial fez assim, quase que no mesmo dia, enquanto que o outro grupo demorou um pouco mais de tempo. Porém, foram medidas as sinapses de uso da inteligência artificial, né, sinapses cerebrais, do uso da inteligência artificial e do outro grupo que não utilizou. O que esse professor fez? Semanas depois, ele perguntou para os 2 grupos para que eles explicassem na frente, assim como nós estamos hoje, sobre aquele assunto. O que aconteceu? Alguém tem alguma ideia? Não sabia. Foi muito além do que isso. Quase que algumas pessoas que fizeram sobre inteligência artificial, não sabiam direito nem o tema que eles pesquisaram. Até me arrepiei. Eles sabiam um pouco do contexto, assim como o ChatGPT faz. Fala sobre isso aí. Mas o tema, o porquê, como, em que momento da história, eles não sabiam nada. E, como eu falei, isso foi medido nas sinapses cerebrais e quem participou, a partir do momento que o professor ia falando, no cérebro deles já tinham os links dos caminhos, das memórias, que eles fixaram aquele conhecimento. E aquilo despertou neles não só o aprendizado do motivo, mas despertou neles o pensamento crítico, assim como eu falei no começo, para que esse evento histórico proporcionou neles a capacidade analítica de utilizar esse fator histórico na vida deles. Nos próximos pensamentos que eles vão ter como ser humano, eles conseguiram aplicar aquele fator histórico. Agora, o grupo que usou a inteligência artificial, absolutamente nada. Quase que não pingou. Pingou aqui de dúvida, preocupação, ansiedade, neurônio do nervosismo, porque não sabia responder, não lembrava qual que era a temática ali, o contexto desse trabalho. Né? Então, isso mostra muito para a gente no dia a dia. Utilizar a inteligência artificial para tarefas que necessitam, a gente sabe quais as tarefas que necessitam um pouco mais de aprofundamento nosso, seja para responder um cliente, seja para utilizar alguma tarefa diária. Tudo aquilo que necessita de um aprofundamento maior, na minha visão, ainda é necessário ter. Porque se a gente depender da IA para tudo, é aquilo. Quando houver o apagão, eu acredito muito que em algum momento isso vai acontecer, das máquinas, não que elas vão dominar o mundo, que não vamos ser refém delas, mas em algum momento, quando nós não precisarmos mais de chat GPT, de inteligência artificial, não tivermos mais acesso, digamos, à internet, muito das nossas vidas vão parar. Muitos negócios, muitas soluções, a gente vai precisar se reinventar. Não que vai perdurar por muito tempo, na minha visão, mas se essas inteligências artificiais tiverem impacto na nossa mente, aí para mim já está errado. Né? Então a gente precisa saber usar. Então isso que o Bebeto falou, eu concordo muito, que é usar ela como uma ferramenta, né? Do que todos nós aqui estamos falando, e nos preocuparmos muito com isso, de sabermos em que momento usar a IA e para o quê. Porque nem sempre ela vai ser a solução, mas ela ajuda muito. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Me chamo Kailan, sou CEO e founder de uma agência de serviços digitais e eu tenho uma pergunta para vocês. Hoje eu estou entrando no mercado de agente de IA, tá? E eu queria entender qual seria o melhor nicho e como passar para as pessoas, né? Vender esses agentes para as pessoas e elas identificarem a importância desses agentes, para eu ter uma noção mais ou menos do que eu vou fazer nesse novo projeto. Obrigado. Qual indústria você está
Voltada? O nicho. Então, eu não tenho. No caso, eu quero fazer um projeto de vendas de agente. Então, eu não tenho um nicho certo para quem eu quero vender. Eu quero entender qual seria o melhor nicho e como passar para eles, como posso dizer, a necessidade de ter o agente, né? Como passar essa necessidade para eles. Eles reconhecerem essa necessidade. Eu vou falar uma coisa que eu acho que o Bebeto vai conseguir ressoar bastante. Assim, o melhor nicho é o que você domina, no sentido de você conseguiu fazer uma empresa de seguros porque você conhecia profundamente uma indústria que poucas pessoas conheciam. Então, é difícil você falar com a autoridade considerando um nicho que você não conhece. Assim, eu não sei qual é a sua ferramenta exatamente. Eu tenho certeza que ela tem aplicabilidade para diversos setores, mas quais desses setores você consegue navegar com mais fluidez? Assim, qual desses setores você conseguiria transpor essa vantagem competitiva de realmente conhecê-lo profundamente para que essa segurança passe para o empreendedor? Acho que muito da sua história vem com base nisso. Assim, você foi CEO de uma empresa de seguros e agora está fazendo a Segura. E aí, eu queria que você contasse também um pouquinho dessa identificação das dores e a diferença de você conhecer, de fato, a indústria. Perfeito. É Kailano, né? Cara, eu acredito muito fortemente que o processo de empreender é um processo de exercitar empatia. Então, é uma pessoa, qual o problema dela, vou resolver, e o resto é meio consequência. Eu estou lembrando agora de um garoto que está fazendo o programa do Betting Founders, que montou um agente de EA, que é um agente de turismo. Então, você fala com ele pelo WhatsApp, ele compra passagem, reserva seu hotel e tal. Cara, quem diria, 10 anos atrás, você fala, não, a profissão do futuro é agente de EA. Turismo. Mas ele sofria com isso. Exato, mas ele sofria com isso e foi lá e construiu. A maioria dos fundadores que eu admiro profundamente, cara, eles pegam um tema, cara, os caras sabem tudo, mas é assim, tudo que você vai estudar e aí vai que você entende que o seu agente de EA é para dono de salão de beleza. Cara, aí você tem que ficar especialista em no nível, tipo assim, a gente tem uma programadora lá na Segura, que ela tá com um projeto para desenvolver uma plataforma para corretor de seguros. Ela foi fazer a prova de corretor de seguros. Ela está 3 meses estudando, todos os dias, 7 horas da noite, começa a aula online para virar corretora de seguros, para tirar a licença dela, porque precisa entender, porque é programadora do negócio. Então, encontra um nicho e tipo, vai fundo. Pode ser o que você já conhece. Pode ser o que você já conhece. Só fazendo um adendo, antes da Segura, eu tive a oportunidade de construir uma empresa chamada Cyberlabs. E na Cyberlabs, cara, uma empresa surrealmente irada. Em algum momento a gente montou um produto que chamava KeyApp. A gente fez um modelo de reconhecimento facial surreal, publicou paper, ganhou prêmio, a NVIDIA botou o único laboratório da NVIDIA, sei lá o que era. Surreal. A gente fez o KeyApp, o melhor modelo que você pode imaginar de reconhecimento facial possível. E a gente montou isso de tal maneira que qualquer pessoa conseguia botar reconhecimento facial para qualquer aplicação. Você podia fazer chamada de universidade, você podia fazer controle de acesso em evento, você podia fazer portaria. Pô, iradíssimo. Todas as ferramentas de cada um dos setores a gente perdia como KeyApp. Por quê? Porque se você não está focado em ter um prédio para condomínio, você não vai ter o negócio, o botão de adicionar um condômino e o cara do administrador da portaria, sei lá o quê. Então, é o nicho, é exercitar empatia. Um nicho. E às vezes é tipo, cara, é salão de beleza. E aí você descobre. Sabe quantos salões de beleza tem no Brasil? Eu sei esse dado. Você tá tão cegado com salão de beleza. Eu acordei hoje com essa dúvida, Bebeto. Quantos salões de beleza nós temos no Brasil? Chuta, quem quer chutar e acertar quantos salões de beleza tem no Brasil? Vai ganhar 1 ano de inteligência. Cara, sei lá, 200 mil. Bom chute. É que eu fiz um projeto de salão de beleza na faculdade, eu lembro desse número. 400 mil salões de beleza tem no Brasil. Tem 200 milhões de pessoas, as pessoas vão no salão de beleza o quê? Uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá o quê, então faz sentido você ter 400 mil salões de beleza. Cara, 400 mil salões de beleza. E as pessoas fazem as mesmas coisas há 50 anos nos salões de beleza. Aham. Então, se você conseguir fazer um agente de AI que faz tudo salão de beleza e cobrar R$100 de cada um, olha o tamanho do seu mercado. Então, tá aí, ó, de nada. Não, mas falando sério, cara, é muito mais a pessoa que está resolvendo o problema do que a solução do problema. Muito mais a pessoa. E se você está vendendo para a empresa, é a pessoa dentro da empresa. Vai ter vários clientes. Olá, boa noite. Meu nome é Jean Paul, da PUC Rio.
Estou lá de olho na Behring. William, só retomando uma fala que você falou, às vezes algumas tecnologias são excludência porque falta inclusão e diversidade e, geralmente, as empresas desenvolvem software com um grupo único, de um território único e que dá, geralmente, esses problemas. Eu trabalho lá na PUC, sou da engenharia. Um dia eu migro para a inteligência artificial. Boa. E também o interessante da PUC foi o que vocês disseram, né? Lá a gente tem uma oportunidade de você estar cursando um curso específico, pegar disciplinas de qualquer outra área para justamente potencializar as ideias. E eu pego design, pego filosofia, metafísica, para entender de gente, para poder desenvolver tecnologias sociais. E a minha área que eu estou trabalhando, alguns anos atrás, diziam que as pessoas estavam estudando, tem até um meme, né? Estudando para as novas profissões que vão surgir. Aí na internet tem uma moça, qual é a profissão do seu filho? Não sei, não existe. E aí a gente tem hoje a autonomia de criar a sua própria profissão. E é o que eu estou fazendo agora, também construindo, né? Que eu estou desenvolvendo tecnologia para museus decoloniais. A gente tem 200 anos sem história no Brasil e os museus têm um movimento enorme, mas a academia tem uma mentalidade muito atrasada, então eles não têm aonde buscar e nem a cabeça de inovação para questionar a história, desmontar, remontar novamente. E aí eu trabalho com design de história, uso inteligência artificial para contar as histórias não contadas, reconstituo. Eu pego antropólogos, historiadores, relatos, tanto fora do Brasil. Muita coisa de história do Brasil está fora do Brasil. E reconstruo isso, ouço, alimento o banco de dados com curadoria de antropólogos, sociólogos e historiadores. Aí eu pego um artefato, por exemplo, da Pequena África, que é e pergunto, o que é isso? Aí, é um colar. De quem? Quem usava isso, em qual ocasião? E começo a criar as narrativas. Aí, depois dessas narrativas, tem o contexto. E aí eu vou criando todo a atmosfera para criar um espaço expositivo de multiplataformas, para depois criar o museu e ter essas histórias não contadas e base para os professores, arte e educação, livro, e para voltar de novo para a academia e formar o conhecimento ancestral perdido. Nossa, mas que demais! Eu vou precisar muito do departamento lá para me ajudar. Com certeza. Não, pode pegar meu contato depois, a gente conversa com mais calma, mas muito legal mesmo. E se eu puder... Qual engenharia, Jean? Civil, Mané. Boa. Vou deixar. Boa. Não é bem uma pergunta, eu só queria falar porque vocês estavam falando sobre a IA, e aí eu vi uma coisa que você até perguntou sobre empreendedor. Eu estou começando um negócio e eu usei muito essa questão de perguntar para a IA como eu devo pensar. Tipo, eu não gosto de perguntar exatamente a resposta, eu não gosto que ela me dê a resposta pronta. Eu gosto de fazer com que ela me faça pensar como eu posso fazer aquele trabalho ali da melhor forma. Por exemplo, eu perguntei como eu devo pensar, quais perguntas eu devo me fazer para ter uma boa tipografia, sendo que o meu site vai ser assim, assim, assado. E aí eu acho que me ajuda a não perder minha criatividade, essa parte humana, e mesmo assim eu uso dessa ferramenta. E eu queria perguntar
se vocês acham que ainda vai ter muito esse preconceito de não usar a IA porque pelos malefícios que vão ser trocados, ou com o tempo vocês acreditam que isso vai passar com mais informações, com essas palestras também, com com o tempo mesmo, né? Se vai dar uma quebrada nesse preconceito. Qual é seu nome? Dara. Dara. Esqueci minha segunda Não. Vocês querem responder assim, mas super rapidamente, eu acho que é um novo paradigma de mundo que a gente está vivendo, onde isso não vai ser nem pensado, assim, você usou inteligência artificial ou não. Eu acho esse mecanismo sempre muito bom, assim, à luz, né, dessa premissa muito que o Will trouxe. A IA tem o viés dela, como qualquer pessoa que vai te aconselhar também tem, então é muito importante que você mantenha essa autenticidade de pensamento que permite essa liberdade criativa e que ela não tolha isso, te fazendo fazer as perguntas, por vezes, que são viesadas. Mas eu acho que esse exercício é muito importante. Mas eu também gosto muito de perguntar, assim, o que eu não estou me perguntando nesse projeto que eu estou fazendo? E eu acho que isso é uma questão de tempo, de fato. Assim, no ecossistema que eu atuo hoje, acho que o Bebeto atua e que o Will atua, isso não... Sei lá, não é nem mais uma questão se você usa inteligência artificial ou não. Assim, é dado, todo mundo usa. Dito isto, quem usa... Como você pode usar de maneira que seja mais ética, de maneira que seja mais autêntica. Porque eu acho que a autenticidade aqui é uma palavra-chave. Assim, você vai fazer perguntas para a IA e ela vai te responder da mesma maneira como vai responder você, vai responder a Lívia, vai responder a Luísa. Essa criatividade que tem que ser preservada, sabe? Mas, te respondendo, eu acho que é uma questão de pouco tempo. Você falou tipografia, né? Você for pensando, qual tipografia, que meu site tal coisa... Repara que você entende do que você está fazendo. Exato, também na ferramenta, né? Então, é isso, é entender o que você está fazendo. Eu nunca faria essa pergunta. Eu Sério? nunca. Nunca. A gente estava preparando umas perguntas antes de vir para cá. Daí você tocou no GPT. Aí o GPT voltou umas perguntas boas, assim. Eu falei, caraca. Aí ela falou, eu briguei com o GPT, eu falei que você nunca dá nada em uma resposta surpreendente. Por favor, pela primeira vez. Já ele, Então, você saber, a aplicação da tecnologia. E o domínio da coisa, o domínio da coisa é fundamental, assim. Compartilhando, eu acho que esse preconceito do pessoal, que tá usando IA, olha só, que antiético, pra mim não tem nada a ver. Né? A Bibi nos bastidores ali, dando um exposed aqui, ela comentou sobre a inovação na época, né, da criação dos carros e da descontinuidade ali dos cavalos como meio de transporte. Então, assim, se a gente parar para olhar para trás, na Revolução Industrial... quando as máquinas começaram a surgir ali, muitos trabalhadores quebravam as máquinas. Por quê? Porque ela vai dominar meu trabalho, eu vou parar de trabalhar, vou parar de ganhar dinheiro, porque as máquinas vão fazer o que eu faço. E se a gente parar para ver um pouco tempo atrás, em Hollywood, atores e o público de Hollywood estavam fazendo greve, porque eles estavam ali... fazendo a greve em relação às inteligências artificiais generativas, na criação e na contextualização de roteiros e a publicação de imagens, novelas. Quem pegou aqui o hype de uma novela que nunca existiu e estava lá nas redes sociais, não sei nem o nome dela, mas... Qual? Quê? Peste chinesa? Pele chinesa, pois é. Então, assim, houve um protesto disso. E se a gente parar para ver, galera, é no nosso século... por enquanto, no nosso tempo de vida, enquanto nós estamos vivos e tendo acesso a esse tipo de informação, está acontecendo isso. De pessoas que passaram por esses fatores históricos e estão reproduzindo a mesma coisa. Por quê? Porque faz parte do ser humano, isso é natural. Então, lá do começo que nós falamos aqui, um pouco do medo, né, do anseio de usar, para mim, não cola muito essa parte do preconceito de não usar. A pessoa que não quer usar, eu acho que é a pessoa que tem medo, ou não ter o conhecimento ainda adquirido necessário para poder usar da melhor forma. Talvez passou por assim como todos os medos e traumas, passou por uma experiência ruim. Talvez ela perdeu o trabalho porque o chefe dela, na época, disse que a IA vai substituir o trabalho dela e ela pegou isso na cabeça, não sei. Mas eu acho que é nosso papel como cidadão, como ser humano, desmistificar isso e propagar que a IA ela vem como apoio, como uma ferramenta. Então, assim, para mim, nunca deveria existir esse tipo de preconceito de não usar a IA. Pelo contrário, deveria existir um cunho social enorme para usar da forma certa. Né? Vocês devem ver por aí quantos golpes existem com o uso de IA, criação de deepfake, de imagens, de ligações, simulando pessoas famosas até, pedindo ali coisas que não são reais. Né? Então, assim, essa galera que usa a tecnologia sempre teve
com esse fator ruim. Eu acho que isso que a gente deveria focar para poder tirar do nosso dia a dia. É só um comentário. Eu acho que o Rafa estava falando tem você e mais uma pessoa, né? Tá, beleza. Boa noite, meu nome é Gustavo. E minha pergunta, minha opinião, bate muito com o que você acabou de falar agora. Que eu, como futuro profissional de comunicação, fico muito animado com a evolução da IA e o que está por vir. Mas quando eu paro para pensar como pessoa, tirando a parte profissional, me bate alguns receios. Porque bate muito nessa questão da ética junto com a ferramenta. Porque junto com a evolução, venho percebendo também a evolução da forma negativa que a ferramenta é usada para deepfake, para notícias falsas, para gerar imagens inapropriadas. Então, eu queria saber a opinião de vocês, que trabalham com IA, mas queria saber a opinião de vocês com o sentido pessoal. Como que a gente consegue se animar, ficar entusiasmado com a evolução da ferramenta, mas ao mesmo tempo parar para pensar do que pode ser feito, uma regulamentação mais crítica, que eu acho que é o que tinha que ser feito, para a gente conseguir usar a ferramenta, que é uma coisa muito boa, mas que com a falta de ética de algumas pessoas cria até alguns estigmas ruins. Boa. Bom, Gustavo, opinião pessoal, né? Todas as evoluções tecnológicas tiveram coisas muito ruins e muito boas. Historicamente, as muito boas são melhores que as muito ruins no todo. Então, eu acredito nisso. Acho que uma coisa que tem que acontecer, especialmente no Brasil, é financiamento de academia em IA. Então, a gente tem exemplos surreais de pesquisa acadêmica no Brasil com IA. E, às vezes, não tanto no centro. Então, a gente tem o da PUC, que é aqui no Rio. Mas você tem grandes universidades. Você tem o UFC lá no Ceará. Você tem a Universidade Federal do Pernambuco. O FG lá em Goiânia. Vocês sabiam que o maior centro de pesquisa de AI no Brasil fica em Goiânia? Então, você tem centro de excelência. A primeira coisa, você tem que colocar dinheiro na academia para ela pesquisar essa fronteira. E aí, guiar a regulamentação, guiar todas essas coisas. Então, minha opinião pessoal, isso tem que ser feito. E trazendo, talvez, um quê de otimismo nesse sentido... De fato, você tem hoje a capacidade de gerar deepfake, você tem a capacidade de gerar fake news, mas você também tem a capacidade de gerar agentes que vão identificar isso prontamente, assim, muito mais rápido que um ser humano poderia fazê-lo. Então, qualquer tecnologia por si só é neutra. Essa aplicação realmente vai depender, né, o benefício/malefício vai depender da forma como ela é aplicada. E eu gosto de pensar que tem muita gente inteligente que está pensando nisso agora, sabe? Essa questão, eu sou advogada de formação, então eu tenho uma visão um pouco... Assim, a regulação, ela sempre segue a tecnologia, né? Você não pode ter uma regulação que seja predecessora a uma tecnologia porque ela não poderia prever aquilo. Gosto de pensar e tenho visto muitos exemplos lá fora, mas também aqui no Brasil, de gente que está se dedicando exaustivamente a não só pesquisar, a chegar a essa fronteira, mas também garantir que esse uso vai ser da forma mais ética possível. Ninguém sabe o que vai acontecer, eu acho que essa é a verdade. Foi o que o Bebeto falou, assim, quanto mais uma pessoa estuda inteligência artificial, os maiores experts que a gente conhece, ninguém pode falar o que vai acontecer ou o que não vai. Eu gosto de ver dessa forma, assim, que tem muita gente inteligente, tem muitos centros, tem muita pesquisa que está sendo feita a esse redor e que a tecnologia por si só sempre vai ser neutra, sabe? E esse uso procedimental, assim, ferramental, ele também é individual, é como cada um escolhe fazê-lo. Mas é realmente uma questão, não tem como mentir. Por isso que a gente tem que colocar dinheiro na mão das pessoas mais inteligentes para resolverem isso. São especialistas no tema. Academia, centro de pesquisa aplicado, de gente séria, gente responsável, que quer fazer aquilo da melhor forma, sabe? Cara, se vocês olharem... Eu tenho muita sorte de poder conviver com pesquisadores brasileiros que estão estudando AI. Incríveis. Cara, galera, é surreal. Incríveis. É surreal, meio... tipo assim, no nível... Eu não sei se vocês sabem, o software, o programa de IA open source mais baixado do mundo é feito por um brasileiro. Então, se você olha os países que mais contribuem em linha de código GitHub, via população, o maior do mundo é o Brasil. O país que mais usa rede social per capita, Brasil. O país com a adopção mais rápida de ChatGPT no mundo, Brasil. Então, tipo, é surreal o que a gente consegue fazer aqui, assim. E tem as pessoas surreais pesquisando isso. Eu falo que o jeito de resolver é impulsionando a academia, porque essas pessoas estão lá e são pessoas surreais, assim, surreais. Opa, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luiz Rodrigo, né? E eu trabalho com AI já há alguns anos, tá? Eu estou aqui para acompanhar o que vocês estão trazendo. E eu queria entregar um pouquinho minha idade, né? Mas complementar o que ela trouxe ali. Quando eu fiz graduação, estava lá fazendo pesquisa, eu sou meteorologista, eu fiz lá no Fundão e tal.
e tinha um site novo chamado Google, onde você podia colocar umas coisas ali e chegava a resposta muito mais rápido do que consultar, por exemplo, a biblioteca da COP ou alguma outra coisa. E eu fui instigado a usar esse site. E muita gente, na época, falava, isso está errado. Você está pegando um atalho. E outras pessoas falavam, poxa, é uma questão inevitável. E hoje, isso nem é uma discussão, né? Ou seja, é só trazendo realmente uma coisa que na época foi uma discussão. Teve muita gente com pedagogia discutindo. Mas e as crianças? Como é que serão quando se utilizarem isso? Tá? Hoje em dia, eu tenho um filho de 7 anos que vai lá, Alexa, não sei o quê, ok, nananã, né? Senão acorda todos os celulares. Ok, nananã, e tal. Ou seja, isso é uma consequência natural. Ou seja, a gente vai ter de se acostumar, vai ter uso para coisa ruim, assim como no começo com o Google tinha os links falsos, né? Ou seja, clique aqui para... antigamente, numa época mais de pirataria, você clicava e não era bem o que você estava procurando, coisas desse tipo. Mas algo tem que ser lidado com naturalidade, né? Ou seja, hoje em dia temos um copiloto e esse cara está fazendo o trabalho comigo. E como que a gente vai discutir? Não é demonizar isso, né? É tentar embarcar junto, né? E Luiz, você que é especialista no tema, alguma coisa a adicionar? A gente falou alguma besteira? Não, parabéns. Bom, ótimo. É sempre bom conferir, né? Não, se ele fala que falou, a gente vai prender todo mundo aqui até amanhã. Vamos achar que... Mas e se eu puder só dar um comentário? Cara, repara, a gente tem a EA aplicado em meteorologia, EA criando museu de um jeito que as pessoas não pensavam. Realmente a gente está numa fronteira muito empolgante, assim. Recomendo todos, se eu pudesse fazer um comentário, procurarem o programa do Bering Founders e ver a bio das pessoas que passaram no programa. Isso é público, né? Não. E então, quando publicarem, cara, as pessoas estão fazendo uns projetos assim surreais. E aí, pegando a pergunta do nosso amigo ali, cara, cada uma num domínio totalmente diferente, assim, resolvendo problemas que eu nem sabia que existiam, indústrias que eu nunca tinha ouvido falar. E aí você olha e fala, caraca, realmente, isso é um BO enorme, assim. Então, é muito empolgante, assim, muito empolgante mesmo. Pronto, parei. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, peguem os seus celulares, por favor. Fiquem a postos. A gente tem esse QR Code. E aí, o que eu me comprometo a fazer com vocês? Eu acho que tem muito conteúdo legal aqui, tanto dessas pesquisas que eu falei, dessa do MIT é bacana. Tem muito TED Talks também sobre inteligência artificial. Galera, coisa de 2016, que é muito interessante, assim, para a gente ver a capacidade da IA desde aquela época e como que é hoje em dia. Então, assim, o que eu me comprometo a fazer com vocês? Nesse QR Code aqui, vai ter um formuláriozinho. Então, peguem o arroba de vocês lá, pode ser do Instagram, do LinkedIn. A nossa produção maravilhosa aqui dessa estrutura de evento está compartilhando com vocês cartões que vocês podem utilizar depois ou compartilhar com alguém. E o que tem nesse formulário aqui? Vocês vão colocar o nome de vocês, o arroba de vocês, a empresa, para a gente poder maximizar esse encontro, para que não seja simplesmente um encontro que vocês vão vir aqui, ouvir 3 pessoas falando sobre um tema de inteligência artificial, de robô, e vai ficar por isso mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês, individualmente, com cada um de vocês. Prometo que não vai ser uma inteligência artificial, vai ser eu mesmo. Vou me conectar com vocês, vou disponibilizar esse e-book para ensinar vocês a criar esse assistente. Vou fazer isso agora, assim que eu sair desse palco. Minha equipe maravilhosa está ali atrás, vai me ajudar nisso. A gente vai compartilhar com vocês, tá? E aí, o que vocês vão fazer, já dando um gostinho, né, do que vai ser? Vai ser para primeiro agente de vocês, primeiro assistente, para otimizar tempo. Sabe aqueles e-mails chatos de propaganda, de venda? Compra aqui, promoção, XPTO, essas newsletters que chegam no nosso e-mail, às vezes pessoal, às vezes corporativo, que ficam ali fomentando uma série de coisas que a gente não está nem aí, não vai perder tempo para ver? O que a gente faz? A gente vai lá e marcar tudo como lido. E é isso. E assim a gente começa muitas das vezes o nosso dia. Então, eu pensei em como a gente utilizar a IA na prática, como a gente sair desse evento com algo palpável. Então, nesse e-book, é um e-bookzinho de 3 páginas no máximo, eu montei usando a inteligência artificial para vocês, mas ele vai ensinar vocês a criar um assistente
que vai navegar nas suas principais redes e canais de comunicação. Então, pode ser um blog que vocês gostam, de um site de algum influencer que vocês gostam, um portal de notícias, seja de tecnologia, seja de salão de beleza, para o nosso amigo lá, que vai sair daqui empreendendo para atacar os 400 mil salões de beleza do Brasil, né? Então, vocês vão poder formular esse prompt e o próprio ChatGPT, o mesmo lugar que vocês solicitam um pergunta e resposta, igual eu brinquei aqui, você consegue agendar tarefas. Então, vocês vão conseguir sugerir e solicitar, na verdade, sugerir não, solicitar ao ChatGPT para que ele, todo dia, que hora vocês acordam aqui? Só tem galera trabalhadora. Aqui vocês acordam às 6 horas da manhã, 4 horas para se arrumar para ir para o trabalho. Estou com vocês então, eu acordo às 5 horas. Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês acordarem, estiver passando aquele cafezinho, sabe o que vai chegar no e-mail de vocês? Sabe o que vai chegar no aplicativo do ChatGPT de vocês? Um resumo das principais notícias, dos fóruns, dos portais de notícias que vocês gostariam de ver, resumido, em tópico list, em bullet points, porque o nosso dia é corrido, a gente só tem 24 horas, então já vai ter um resumo desses principais canais de notícia, e ele vai, com o passar do tempo, aprendendo com o que vocês vão falar para ele, e ele vai trabalhando melhor essas rotinas diárias para ir sempre moldando o que você gosta de ver. Então você vai conseguir nele falar o seguinte: olha, dessas notícias do dia anterior, eu adorei essa daqui. Faça mais esse tipo de notícia. Quando ele não tiver notícia, sabe o que ele vai fazer para vocês? Ele vai dar para vocês automaticamente cases relevantes desses portais de notícias, vai trazer exemplificações nesse e-book está como inteligência artificial. Mas vocês podem, eu até botei destacado o texto, vocês podem substituir o termo inteligência artificial e usar para qualquer coisa que vocês precisarem, para o nicho de vocês, né? Meus amigos aqui bem colocaram que vocês têm que ser especialistas no que vocês fazem, e esse é o foco, esse é o nicho que vocês têm que direcionar. Então o maior desafio é esse, é encontrar naquilo que a gente é bom e, galera, usar tudo que tiver à nossa disposição para focar no que a gente é bom, porque todo o restante, estratégia, dinheiro e gente, precisando de 2, a gente vai conseguir alcançar o terceiro, né? Pegando essa fala do Bebeto, que agora, assim como pensou, dá para fazer, isso vai ficar na minha cabeça também, tá? Então, assim que acabar assim que eu descer aqui, falar com vocês, tirar as fotos, eu me comprometo a mandar agora para vocês, para que no caminho de casa vocês possam criar ali pelo próprio celular, computador de bolso, essa inteligência artificial, para amanhã vocês acordarem com um pensamento um pouquinho diferente da inteligência artificial. Aqui, só para fazer um comentário sobre a pergunta sobre salão de beleza. Eu fui consultar o ChatGPT para saber quantos salões de beleza existem no Brasil de fato. E aí? Segundo o Sebrae, 1.331.000. Então, o nosso amigo tem um mercadaço para trabalhar, hein? Cresceu um pouco, né, Bebeto? Tem muito tempo que Bebeto saiu da faculdade já, né? Olha, entregou. Cara, é o triplo. Não, e pessoal, só para finalizar, assim, também sei que falo por todos aqui, a gente está à disposição de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer das coisas que a gente tenha falado, se vocês quiserem aprofundar, usem esse canal. Usem esse canal para tudo, na verdade. Eu acho que o Bebeto falou que ele foi atrás de várias pessoas para mentorá-los, para mentorá-lo, na verdade. Não subestimem isso, não subestimem a quantidade de pessoas que vão querer ajudar vocês nesse momento, no que vocês quiserem fazer. A gente se coloca à disposição nesse sentido, mas não me limito a esse ciclo, evidentemente. Confiem nisso e a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos.